Cara, o Hugo Souza, além dele ser primordial na vitória de ontem, a pressão começa a virar para o lado do Corinthians, porque Augusto Melo busca investidor para ajudar na compra do Hugo, porque o Corinthians está ameaçado perder o Hugo para o Grupo City. Vou trazer, a gente tem que falar, mas quando acerta, a gente tem que ser coerente, transparente e vir falar que acertou. Então, parabéns, Ramon Dias. Ontem o senhor matou o Abel Ferreira dentro de campo. Parabéns. Na minha opinião, o Corinthians carimbou sua permanência na primeira divisão. Não tem conversa, já era, acabou. Corinthians está na primeira divisão do Campeonato Brasileiro de 2020. Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui no mais um vídeo atualizadíssimo, recheado de informação para vocês. Estou vindo aqui com um caminhão recheado de notícias do Corinthians para vocês. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, é de graça e você vai ajudar muito a plataforma a espalhar esse vídeo para mais corintianos. Lembrando que já passamos dos 33 mil inscritos. O canal tá novinho, mas tá crescendo muito rápido graças à colaboração que nós temos aqui. Combinado, fiel? Vamos falar sobre vitória do Corinthians amassando a porcada. Vamos falar também sobre Grupo City. Está interessado na compra do goleiro Hugo Souza e Augusto Melo busca investidor. Cara, tem muita informação para você. Tem muita informação. Fiquem até o final deste vídeo para você sair daqui atualizado sobre tudo que acontece com o nosso timão, nosso clube do coração, certo, fiel? Então chega mais de delongas, chega de enrolação, vamos falar de Corinthians, porque o Corinthians ontem jogou diante do Palmeiras às 8 horas da noite e venceu o derby, venceu o clássico por 2-0. Vitória completamente aceitável, porque, fiel, o Corinthians jogou muita bola. O Corinthians demonstrou uma raça dentro de campo que eu não tenho visto essa raça já há muitos jogos contra o Corinthians, inclusive contra a eliminação do Corinthians diante do Racing. Quem representou essa raça foi o Racing, não foi o Corinthians. Ainda eu comentei, falei, cara, que saudade de ver o Corinthians jogar com raça, porque é a nossa essência do Corinthians, sempre foi a raça, e ontem o Corinthians jogou como ninguém. O Corinthians não perdeu nenhuma dividida de bola dentro de campo, cara. Como o Corinthians jogou com raça diante do Palmeiras. Como que o Corinthians está entendendo a situação e como ele entendeu essa situação que era de extrema importância o Corinthians vencer o Palmeiras para continuar na Série A, para dar mais fôlego ainda, fiel. Porque agora, por via de tabela, o Corinthians está a 4 pontos do primeiro na zona de rebaixamento. Em outras palavras, essa distância pode ficar ainda maior, porque na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense enfrenta o São Paulo fora de casa, entre que o São Paulo é muito favorito. E também o Juventude, ele pega e encara o Bahia, que é 7º colocado do Brasileiro. Fiel, se der a tendência, se der a lógica, e o Corinthians pega o Vitória fora de casa, que também não é um jogo fácil, mas também é muito mais fácil do que o Palmeiras. Então, se der a lógica, Corinthians vence Vitória e os dois clubes perdem, ou um só deles perdem, o Corinthians já abre 7 pontos do primeiro dentro da zona de rebaixamento. Então, com essa vitória diante do Palmeiras, eu acredito fortemente e repito que o Corinthians está fora da zona de rebaixamento eternamente, vamos dizer assim, tá? Corinthians permanece, carimba a sua permanência no Brasileiro de 2025, certo, fiel? E que isso é de extrema importância. Não tem aqui como não citar a importância da permanência do Corinthians na primeira divisão, cara. Porque a gente tá falando da continuidade de Memphis Depay, porque se o Memphis Depay cai, se o Corinthians cai para a segunda divisão, automaticamente o contrato dele é rescindido. Verbas que o Corinthians fechou com a Liga Forte em valores astronômicos, a quase 300 milhões de reais anuais para transmitir o Campeonato Brasileiro de 2025 a 2029. Planejamento financeiro, fiel, planejamento de contratações, Corinthians que quer trazer outro midiático com a ajuda da patrocinadora Master do Corinthians. Então é muita coisa que está envolvido, é muita coisa que está em jogo que o Corinthians perderia e muito em caso de queda para a Série B. Então temos que comemorar essa vitória como nunca, porque para o Corinthians foi de extrema
importância e que 2025 o nosso planejamento seja melhor, o nosso planejamento seja mais contundente, seja mais pontual, para que a gente traga jogadores aí de 4 a 5 peças de nível de titularidade absoluta, porque é o planejamento do Corinthians esse, e a gente não precise passar por isso, por este aperto, por este sufoco em 2025 novamente. Certo, fiel? E diante do jogo, cara, primeiramente eu quero citar o fato Ramon Dias, porque quando ele erra a gente tem que criticar, quando ele acerta a gente tem que elogiar, e parabéns ao senhor Ramon Dias. Quando o Corinthians iniciou o jogo eu já fiquei putaço porque o André Carrilho continuou no banco. Eu falei, cara, não é possível que o André Carrilho não consegue jogar 2 partidas seguidas como titular. Ou ele joga uma como titular e depois já é banco. Aí depois é banco, aí ele entra uma como titular e depois volta pro banco. Eu falei, não é possível que esse cara não consegue uma sequência de 2 jogos. E o Corinthians começou muito mal, cara, muito mal. O Palmeiras teve chance de abrir o placar ali até por 2 gols de diferença de início de jogo. Perdeu uma chance clara com o Flaco Lopes, perdeu uma chance clara com o Veiga. Então o Palmeiras começou muito bem a partida, amassando o Corinthians, pressionando, adiantou as suas linhas, tá, fiel? Teve uma hora que o Corinthians, na saída de bola, tinha 4 jogadores do Palmeiras praticamente dentro da área do Corinthians. E o Corinthians ali jogando com 3 zagueiros. Inclusive, os 3 zagueiros da escalação do Ramon Dias tem sido a redenção, tá? Decisivo para jogos importantes. Eu não sei por que o Ramon Dias deixou de usar 3 zagueiros ao decorrer desses jogos do Corinthians, tá? Então o Corinthians, ele entra com 3 zagueiros, suporta a pressão inicial do Palmeiras, que foi muito importante, e obviamente que vai chegar uma hora que você não consegue marcar em cima todo o tempo com a intensidade de início de jogo, em que você está descansado. Então o Palmeiras sentiu aquela pressão. A pressão ela não consegue ficar momentânea até o final do jogo, tá? Então o Palmeiras sentiu, o Corinthians entrou no jogo, tá? O Corinthians começou a jogar de igual para igual, até que aos 42 minutos do segundo tempo veio o gol do Rodrigo Garro, em uma jogada que o Mateuzinho participa, inclusive o Mateuzinho foi muito bem, o Corinthians abre 1 a 0 indo para o segundo tempo com a vantagem de 1 gol. E isso foi muito bom, tá? Quero trazer um destaque importante antes da gente comentar o resto da partida, é com o André Ramalho, tá? O André Ramalho, ele é outro zagueiro jogando com 3 zagueiros. O André Ramalho na linha de 4, com 2 zagueiros e 2 laterais, para mim, ele está sendo muito deficitário, está sentindo muito essa linha de 4 do Corinthians. Quando o Corinthians joga com 3 zagueiros, o André Ramalho melhora seu futebol e muito, tá? E não só o André Ramalho, você dá suporte para o Gustavo Henrique e suporte também para o Félix Torres, tá, fiel? Então o André Ramalho, ele foi muito bem, ele foi um dos pilares, um dos principais jogadores para a vitória do Corinthians de ontem, tá, fiel? Apesar do zagueiro não fazer gol, o André Ramalho foi muito bem na partida em que o Corinthians venceu, tá? Antes de entrar no assunto, eu vou deixar o Hugo Souza pro final, porque eu já puxo o assunto referente ao Grupo City que está interessado no goleiro, tá? Outro jogador que é alvo de críticas, e eu não vou deixar de mencionar quanto o jogador, ele acerta, a gente critica quando erra e também elogia quando acerta. O Hugo, lateral, ontem foi um monstro. Cara, o Hugo fez o melhor jogo desde a sua chegada ao Corinthians. Só que ele é um lateral, fiel, que, vamos dizer assim, muito inseguro. Porque se você reparar, o Hugo não deu um cruzamento dentro da área do Corinthians. Fala pra mim, corintianeiro, em 1 minuto tal, do tempo tal, o Hugo foi lá e chuveirou uma bola na área do Corinthians para alguém tentar fazer o gol. Em 1 minuto tal, de um tempo tal, o Hugo fez uma infiltração. Não. O Hugo, ele é totalmente inseguro nessa parte, ou de repente também estou queimando a minha língua e é uma opção do treinador Ramon Dias. Só que o Hugo, fiel, ele fez uma partida defensiva excelente. Que partida do Hugo, cara. O Hugo marcou nada mais nada menos que o jovem Estevão do Palmeiras, que está arrebentando, em que o Félix Torres cansou de correr atrás do Estevão, porque todas as bolas o Estevão ganhava do Félix Torres. O Hugo marcou o Estevão não passou o Hugo sequer uma vez. O Hugo marcou de forma exemplar o Estevão do Palmeiras e fez uma partida defensiva excelente. Inclusive teve uma bola que vocês vão lembrar, em que o Palmeiras bate o gol, o Hugo rebate, não sei qual jogador do Palmeiras adianta e o Hugo vem de carrinho, cara, demonstrando uma raça implacável e tirando a bola para escanteio. Então o Hugo ontem, parabéns, fez uma partida exemplar no clássico de ontem entre Corinthians e Palmeiras, certo, fiel? Então esse é outro ponto
que eu queria trazer para vocês aqui na partida. E a gente não pode deixar aqui nunca, mas nunca deixar de mencionar o Yuri Alberto, cara. Que aí o Yuri Alberto, ele vem também de um mérito do Ramon Dias, porque todos os treinadores que passaram pelo Corinthians, desde Fernando Lázaro, Vanderlei Luxemburgo, Mano Menezes, Antônio Oliveira, o Corinthians, cara, sempre utilizou o Yuri Alberto de centroavante. E o Yuri Alberto de centroavante, cara, eu não sei o que aconteceu, o cara morreu pro futebol. O cara ficava ali parado, ele não usava a sua velocidade, porque a velocidade do Yuri Alberto com bola no pé, eu não vi nenhum atacante no Brasil que tenha velocidade com bola no pé que ele tem. Então, fiel, com a bola no pé, ele conduzindo a bola em velocidade, é extremamente veloz, tá? E o Corinthians estava perdendo a principal qualidade dele, deixando ele fixado no centroavante. A bola não chegava, os meio-campos não criavam, a bola não saía clara e quando saía ele perdia o gol. O Yuri Alberto jogando nas extremidades do campo renasceu pro futebol. E quem que fez isso? Não foi Antônio Oliveira, não foi Mano Menezes, foi Ramon Dias, que tirou ele de centroavante e colocou ele nas pontas. E pior, quando o Ramon Dias coloca ele na ponta, ele já não começa a arrebentar, ele já não vai do inferno ao céu em 1 minuto, ele continua mal. E com isso vem proposta do West Ham da Inglaterra, na segunda janela que abriu do campeonato, tá, fiel? Então veio a janela de transferência, veio a proposta do West Ham, em que a diretoria do Corinthians queria negociar o Yuri Alberto, porque entendia que era melhor para os dois lados. O Yuri Alberto sendo criticado pela torcida, Yuri Alberto com um jejum de gols interminável, que não acabava, o cara não balançava a rede, errava muito gol. Falei, cara, vamos vender o Yuri Alberto. E quem que segurou o Yuri Alberto? Ramon Dias, que disse, não vai vender, eu quero trabalhar com o Yuri Alberto. E aí o Corinthians recua, porque o Ramon Dias até então, na época, tinha moral, porque ele iniciou muito bem no Corinthians. Então ele tinha moral para segurar jogador, para trazer jogador, para indicar jogador. Então ele segura o Yuri Alberto e o Yuri Alberto começa a ascensão de gols. O Yuri Alberto fazendo gol praticamente toda a partida. E ontem, cara, não foi diferente. Fora que ele incomodou a zaga do Palmeiras o jogo inteiro. Não foi só o gol seco, fiz um gol. Não, ele incomodou a zaga do Palmeiras o jogo inteiro. Teve chance de gol, buscando a bola, batendo de fora da área. Um jogador totalmente nota 1000, tá, fiel? Tá passando aí das notas 1000, tá? Ele tá jogando muita bola o Yuri Alberto hoje no Corinthians e fará parte para o planejamento de 2025, mesmo novamente com interesse do West Ham, mas isso é assunto para outro vídeo, certo, fiel? Então, o Corinthians fez uma partida exemplar. Antes de entrar no assunto do Hugo Souza, eu quero também parabenizar a torcida do Corinthians, que além de lotar a arena, cara, a arena lotada, que show de torcida, cantou o tempo inteiro, do primeiro ao último minuto de jogo, e isso é incrível. A torcida do Corinthians, ela é incrível, né, cara? Realmente, a torcida do Corinthians, ela é um jogador a mais dentro de campo, ela é um elemento a mais, ela é um elemento surpresa, porque ela incentiva todo o tempo. O cara que tá cansado, o cara que tá exausto, você olha pra arquibancada e vê aquele mundo, aquele mar de torcedores do Corinthians pulando, gritando e cantando as músicas do Corinthians, obviamente que incentiva qualquer jogador do desgaste a conseguir um novo gás para ir lá e conseguir fazer o seu futebol com raça e determinação. Certo, fiel? Então, parabéns à torcida do Corinthians e parabéns pela criatividade, né? Porque, cara, o Corinthians jogou uma cabeça de porco no campo. E essa cabeça de porco era de verdade, não era de plástico. Quando o jogador chuta, você vê o peso, você sente ali que tem um peso. E quando ela vira assim pro lado de dentro, você vê que tá cheio de pele solta e tal. Jogaram um porco, a cabeça de um porco dentro do... Essa pra mim foi nova, cara. Essa vai ficar guardada. Inclusive o Corinthians pode sofrer punição pela FIFA diante deste ato, tá? Mas isso também é assunto para outro vídeo. Parabéns à torcida do Corinthians. E agora, finalmente, vamos entrar no Hugo Souza e também na pressão que o Corinthians tem para comprá-lo, tá? Então, fiel, qual que é a situação do Hugo Souza hoje? Primeiramente, vou comentar ele no jogo do Palmeiras, tá? Decisivo pela vitória do Corinthians. Deixei ele por último, porque para mim ele foi o primordial. Para mim ele foi o principal elemento na vitória do Corinthians diante do Palmeiras. Corintianeiro, mas por quê? O Garro estava jogando mal ontem, jogou bem, fez gol. O Yuri Alberto fez gol. Você falou que o Hugo foi bom. Você falou que o André Ramalho foi bom. Por que o Hugo foi o principal? Porque nos primeiros minutos de jogo, fiel, com menos de 1 minuto de jogo, o Hugo Souza defendeu uma cabeçada do Flaco Lopes de frente pro gol. De frente, sozinho.
cara cabeceou no chão, uma bola difícil, uma bola que para muitos é bola de gol. E o Hugo Souza defendeu. Cara, se o Palmeiras faz aquele gol de início de jogo, o jogo é totalmente diferente. O Corinthians tem que sair mais, o Corinthians vai sentir a pressão de jogar dentro de casa e tá perdendo, vai sentir a pressão, porque vai ficar na pressão para voltar para a zona de rebaixamento da próxima rodada. E o Hugo Souza, ele simplesmente faz uma defesa que dá um ânimo pro Corinthians espetacular. Aquela defesa foi a mesma coisa de um gol do Hugo Souza. Foi a mesma coisa de um gol pro Corinthians, porque foi essencial. Se o Corinthians toma aquele gol, fiel, a partida, o cenário seria totalmente diferente do que se desenvolveu. E não só isso, durante toda a partida ele fez ótimas defesas, a cabeçada do Rony, em que a bola foi lá no cantinho da trave. Se o Palmeiras faz um gol naquele momento, o Palmeiras entra pro jogo e o Hugo foi lá buscar. Cara, é um goleiro de extrema importância, tá? E a notícia veio a calhar, pois vejam só, olha só o que acontece. O Grupo City está interessado na contratação do Hugo Souza. Para quem não acompanhou o vídeo, eu vou fazer um resumo breve para vocês, tá? O Grupo City está interessado na compra do Hugo Souza. O Corinthians tem até o dia 30 deste mês para realizar a compra do Hugo Souza. Não é que ele vai sair do Corinthians, mas aí abre brechas para outros times comprar o Hugo Souza. Então o Corinthians tem que... Isso tá no contrato, tá, fiel? Então se o Corinthians não comprar o Hugo Souza até dia 30, o Flamengo pode vender o Hugo Souza para outros clubes. Mesmo que seja vendido, ele vai continuar no Corinthians até cumprir seu contrato de empréstimo. Na hora que acabar o contrato de empréstimo, ele vai. Só que abre brechas para outro clube comprar o Hugo Souza. Então o Augusto Melo já busca no mercado investidor para comprar o Hugo Souza. Então pera aí, bate um ponto final. A partir do momento que o Corinthians busca um investidor para ajudar a comprar um goleiro, é porque você não tem o dinheiro em caixa. Vocês concordam comigo? Ah, corintianeiro, eu tenho o dinheiro em caixa. Então para que você vai buscar meios para pegar dinheiro para inserir juros no meio dessa transação? Porque qualquer investidor, ai, Corinthians, eu gosto tanto de você, toma 4,7 milhões para você comprar o Hugo Souza. E como me paga quando puder? Não é assim. Qualquer dinheiro que você pega, você tem que pagar juros para a pessoa, porque ele é um investidor, ele é também um empresário. Então, se o Corinthians está buscando um investidor, ele não tem a grana para pagar o Hugo Souza. O salário do Corinthians está em dia, os direitos de imagem estão em dia, e isso eu aplaudo você, Augusto Melo. Parabéns por isso. Mas não ter comprado o Hugo Souza até agora é inegociável. Essa situação que você se criou, sendo que você disse que já tinha o dinheiro para comprar, e teve premiações, hein? Depois que você disse que já tinha o dinheiro, o Corinthians foi avançando mais e mais na Copa do Brasil até chegar na semifinal. Então o Corinthians tinha muito dinheiro em caixa para comprar o Hugo Souza, e também na Sul-Americana te deu boas premiações para você comprar o Hugo Souza e você não adquiriu os direitos federativos do goleiro até o momento. Então, a partir do dia 30, se o Corinthians não comprar, o Corinthians pode perder o Hugo Souza para o Grupo City, porque aí o Flamengo pode vender para outro clube. E detalhe importante, tá? Que eu vou trazer aqui para vocês de imediato este detalhe. O Corinthians permanece na Transferban, devendo aí, eu não sei se é 6 milhões ou 4 milhões e 900 para o zagueiro Balbuena. Então o Corinthians está punido hoje de comprar qualquer jogador e de vender qualquer jogador. A partir do momento que o Corinthians paga a Transferban, aí ele sai. Em outras palavras, o Corinthians tem que pagar a Transferban e comprar o Hugo Souza. Então aumenta mais o orçamento do Corinthians ainda. Você pode pôr aí 4,7 milhões do Hugo Souza, mais aí 4 milhões e 900 mil para sair do Transferban. Então, é um Hugo Souza dobrado, vamos dizer assim, tá, fiel? Então, o Corinthians vai ter que pagar o Transferban, 4,9 milhões, e pagar o Hugo Souza 4,7 milhões, tá? Então, o Corinthians não pode só ir lá e comprar o Hugo Souza, tem que pagar o Transferban primeiro. Então, se não estava tendo dinheiro para comprar o Hugo Souza, e ainda vai ter que agora pagar o Transferban para depois comprar ele, a situação do Corinthians se complica ainda mais. E é por isso que o Corinthians está buscando um investidor, porque se perder o Hugo Souza, vai ser um dos piores fiascos da gestão Augusto Melo. E o que tem que ser verdade, a gente fala. A gente elogia, a gente aqui critica o Hugo, lateral, a gente elogia o Hugo, lateral, quando ele acerta, a gente critica o André Ramalho quando erra, a gente elogia quando acerta, a gente critica o Ramon Dias quando erra, elogia quando acerta, e o Augusto Melo não é diferente. Vamos criticar quando errar e elogiar quando acertar, e nesse momento ele está errando na situação do Hugo Souza. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber sua opinião. Hoje à tarde tem mais vídeo do Corintianeiro para vocês. Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!